Muito bom dia a todos. Muito obrigada por virem. E a gente vai apresentar um pouco sobre o ICA, o nosso programa de mestrado. O Matheus vai compartilhar a tela. E prazer, meu nome é Beatriz. Eu sou da 10th Cohort, da turma 10. E o Matheus e o Vinícius são da turma 11. E eles vão se apresentar um pouquinho aqui também. E aí, minha galera, beleza? Matheus Bender, sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu estou na 11ª cohort da Yenching Academy. Eu comecei agora, eu e o Vini, né? Começamos agora em 2025, a gente se forma em 2027. Então, estaremos aí, caso vocês chegarem, estaremos aí. Eu estou fazendo meu track Law and Society e eu estudei Sociologia antes de vir para cá. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Vinícius. Bom, o Bena já falou um pouquinho aí. Nós entramos juntos, somos colegas da turma de 2025. Eu estou fazendo o track, que é a subespecialização em História, dentro do campo dos estudos da China. E isso aí, eu sou formado, desculpa, eu sou formado em Brasília. Formação aí também. E é isso aí. Irmão, então, galera, se vocês tiverem alguma pergunta aí, vocês podem deixar no comentário, tá? E no final da apresentação, a gente vai dar tempo, assim, para algumas perguntas e respostas. Aí vocês usam aquela função do Zoom para levantar a mão, a gente desmuta vocês e vocês podem fazer a pergunta, tá bom? Agora, começando, nós estamos aqui fazendo todos os mestrados na Yenching Academy, na Peking University, né? É um mestrado de 2 anos. E o nosso programa é com foco, Peking University, aí, várias fotos bonitas. E o mestrado, nosso mestrado tem foco em estudos chineses, mas cada tem 6 subespecializações diferentes, como o Vini tocou, né? Aí tem umas fotos, isso aqui é a Peking University, é um campo maravilhoso, toda a China quer vir para cá, tem direto, final de semana aqui está lotado de gente querendo visitar, porque é muito lindo mesmo. Durante o inverno, a gente tem um lago dentro da universidade, ele congela e dá para fazer patins no gelo no lago, é muito louco, muito louco. E a gente tem uma pagoda também, vocês estão vendo aquela fotinha do meio ali. Tem Sakura, tem os negócios aí, as cerejeiras, né? Bonito demais o campus. Tem que vir. Peraí, o próximo. A gente também tem o nosso próprio prédio de aulas, né? Jin Yuan. Então, tem os gatinhos fofos, tá vendo ali? E os gatos fofos tem em todo o campus, tá? Vocês vão ver muitos desses aí. E é isso aí. A missão do programa, então, é trazer essa comunidade internacional para a China, por mais que o programa tenha também 30% mais ou menos de chineses no nosso programa de mestrado, a ideia é criar esse veículo de comunicação entre China e o resto do mundo, né? Nossas aulas são principalmente focadas em matérias de ciências humanas, ciências sociais, e tem esse modelo de interdisciplinaridade. E a ideia também é que todo programa tem essa projeção internacional. Então, a gente vai em muitos eventos e muitas coisas diferentes dentro da China, mas também com organizações internacionais. Super interessante. São os highlights aí do nosso programa, né? O programa, então, tem 2 anos de duração e ele tem várias disciplinas diferentes, né? Por exemplo, eu estudei Sociologia, o Vini estudou História e... Tris, o que você estudou? Eu estudo literatura e cultura agora, na Literatura, ENT. mas qual foi o seu bacharelado? Meu bacharelado foi de comunicação social com foco em cinema. Tá vendo? Então, tem uma grande gama aí de matérias que você pode estudar. Tem gente aqui que estudou engenharia, tem gente aqui que fez economia, né? Tem muitos caminhos diferentes que você pode ingressar na Yenching Academy, porque o foco mesmo é para trazer essa galera de campos diferentes para aprender sobre a China e levar para frente a ideia de comunicação global, né? Todo o programa é em inglês, a linguagem chinesa não é necessária, repito, não é necessária, por mais que durante todo o período aqui a gente vai ter aulas de chinês, né? E tem gente que tem um crescimento gigantesco no chinês enquanto aqui. E a gente também pode, durante a nossa estadia, tomar aulas que não são dentro da YCA, né? Porque o Yenching Academy, o YCA, a gente tem nossas aulas próprias, mas a Peking University é a melhor universidade da China, então tu tem aulas aqui com os melhores professores da China, né? Professores internacionais, vem direto. A gente tem o Departamento de Cooperação Sul-Sul Global, que é um dos departamentos, para quem está interessado na cooperação Sul-Sul Global, mais importante do mundo hoje, e você pode participar disso tudo aí.
todo mundo que é aceito aqui tem essa chamada de fellowship, né? Então todo mundo recebe uma passagem de vinda para a China e uma passagem de volta para o seu país de origem, no caso para a gente para o Brasil. E também você recebe, se você mantém a boa performance aqui nas aulas, você continua com a bolsa para o segundo ano. A bolsa inclui curso, a gente vai receber o diploma da PEC University com a tua área de estudo, né? Então eu, no caso, vou ter um diploma de Law Society, a Tris vai ter de literatura e cultura, e o Vini vai ter de história e arqueologia. Muito legal. Aí, ó, várias informações. Então, não precisa pagar tuition, como eu falei, né? Não tem custo nenhum. Você tem acomodação, você recebe a grana, você tem a viagem, você tem um insurance, seguro de Um saúde, plano de seguro-saúde, saúde. isso. É isso aí. Seguro de saúde básico, mas funciona bem. A China também, eles gostam muito de medicina tradicional chinesa, né? Então você pode se curar aí com a medicina tradicional chinesa. E a parte que é muito interessante também é que o ICE ele não quer que tu fique focado somente em estar em Pequim, né? Pequim é a capital da China, é uma cidade. Só que a gente tem diversas oportunidades para ir para lugares diferentes, né? Vamos ver aqui. Então, falar um pouquinho sobre esses lugares diferentes. Uh, Pode por passar exemplo, dois, tem imagem mais pra frente. tem mais? Tá bom. Tem mais. Cris entende tudo. Então, essas são algumas oportunidades que a gente tem aqui com scholarships, né, as bolsas extras, uma vez que tu tá dentro da universidade, tu pode ter o Dean's Research Grant. Eu e o Vini, a gente foi agraciado com esse Dean's Research Grant esse ano. E aí, o que acontece? Tu aplica com um projeto, uma pesquisa que você quer fazer, e aí a universidade te dá a grana para fazer essa pesquisa, né? Eu e o Vini, a gente estava interessado na diáspora brasileira na China. E o nosso projeto era lá no sul da China. Então, a gente foi lá, fez umas pesquisas muito loucas, muito legal. E aí, durante o ano também, existem várias oportunidades dentro das tuas aulas, né? A gente tem field trips, chamada field trips. Eu, por exemplo, fui para Shanghai recentemente, e vocês também tiveram algumas experiências, né, galera? É assim, então, essas viagens, elas fazem parte de algumas aulas, ou às vezes não, elas são extras mesmo, e quando elas são extras, eles mandam por e-mail, e você tem que se inscrever, porque os lotes são menores. Mas essas viagens, elas são muito relacionadas às aulas. Por exemplo, apesar de eu ser literatura e cultura, todo mundo pode pegar, e eles estimulam você a pegar matérias de outras áreas. Então, eu peguei uma sobre filosofia chinesa, que fala sobre confucionismo, taoísmo e budismo. E a gente foi para Shandong, para a província de Shandong, para a cidade em que o Confúcio viveu, e tem lá a casa dele. A gente também foi para o Museu do Confúcio. A gente também visitou uma das cinco sagradas montanhas da China, que é Taishan, ali perto também, uma outra cidade da província de Shandong. E tem vários, você vai por todos os lugares. Se você pegar as aulas que tem de específicas viagens, você vai, mas não só dentro da aula. Eu fui para Hong Kong também, por uma parceria da Yentin com outro programa chamado QZEF. E eu fui também para tantos lugares que eu não tenho nem ideia. A gente tem esse Dean's Research também, eu participei. Eu consegui, junto com duas amigas minhas, a gente fez um projeto sobre cinema, sobre a Hollywood da China, os estúdios, grandes estúdios de Hangien. A gente foi lá, a gente filmou, a gente teve contato com pessoas incríveis. A gente conseguiu os tickets de entrada de graça, a gente até conseguiu falar com pessoas importantes, pessoas que fizeram, diretores que fizeram dramas chineses, também designers de roupas. Então, assim, foi uma experiência incrível. Vinícius também, se quiser falar um pouco. Sim, sim. Não, e uma coisa que eu acho que vale a pena comentar também é que vocês têm muito agenciamento sobre os lugares que vocês vão viajar também. Tanto escolhendo as disciplinas que vocês vão estudar, porque dependendo da disciplina, você vai ter uma viagem marcada pela disciplina. Então, vocês vão pegar uma matéria aí sobre história antiga chinesa, vocês podem ir para uma cidade histórica para estudar a história do confucionismo, do budismo, das antigas dinastias chinesas. Mas também pelo programa, a gente tem oportunidades de literalmente escolher onde a gente quer viajar e o que que a gente quer estudar. Então, recentemente, todo mundo do programa fez uma viagem e algumas pessoas foram estudar os programas de reflorestamento na China, outras pessoas foram estudar desenvolvimento de inteligência artificial, aí foram visitar data center, só coisa bacana. Então, vocês têm muito agenciamento sobre os lugares que vocês vão visitar também. Isso é muito bacana.
É muito legal. E, pois Aí é, pode passar também. gente, é muito bacana. Mas só falando também um pouquinho, né? Isso no teu primeiro ano, né? Tem oportunidades acadêmicas no teu primeiro ano. Dentro do teu segundo ano, você pode fazer study abroad, né? Você pode ir para outra universidade. A Bia, por exemplo, foi para a Coreia do Sul, né? Fui Mas para a aí são melhor todas oportunidades, universidade. né? Melhor universidade da Não Coreia é. do Sul. É, tá A vendo? gente se interrompendo, olha que coisa. Pode falar então, Matheus. Os brasileiros são muito bons, né? Então, e aí no segundo ano também você pode fazer TA, né? Você pode ser TA, Teacher Assistant, que para quem está planejando aplicar para doutorado, esse tipo de coisa, ajuda bastante no teu currículo, né? Montar o currículo assim para quem está a fim de estudar fora. Acho que isso aí, né? Uhum. Então, Tá. Só avisar uma coisa, Brenda, eu tô com um delayzinho quando você passa os slides, então se eu ficar aqui moscando é porque eu tô esperando o slide passar para mim. Mas, sim, enfim, senhor. o Matheus ele já deu um briefing geral aqui do programa todo para vocês, mas só entrando um pouquinho mais de detalhes para deixar os pingos nos is mais bem definidos. A gente tem, no total, 6 sub-áreas dentro da Yanshin. É, o mestrado em si, ele não vai ser marcado pela sub-área. Então, se você entra para estudar na sub-área de História e Arqueologia, por exemplo, você vai se formar, na verdade, como um diploma de China Studies. E aí vai ter um adendo falando qual é a sua sub-área. Então, já avisando vocês, não é necessariamente um equivalente se você entrar como estudante na Yanshin para estudos chineses no campo, digamos, economia e management, né? Você não está se formando necessariamente em economia, mas sim em China Studies, tá? Mas dentro desses campos vocês têm muita flexibilidade também que vocês vão poder escolher, porque é, o curso incentiva a multidisciplinaridade, então você entra aqui como historiador, mas você vai estudar economia, você vai estudar filosofia, você vai estudar política, o que você quiser, praticamente. É, tenho possibilidades de vocês mudarem as áreas, mas é um processo muito complicado. Eu não recomendaria, a não ser que, enfim, realmente vocês se encontrarem em uma área realmente diferente, porque vocês meio que têm que fazer uma outra aplicação dentro da Yanchi, tá? Mas, enfim, tem basicamente uma abertura enorme aí para todos os interesses de quem queira vir estudar a China, né? Então, pessoal aí que é mais voltado ao direito, tem foco em direito. Pessoal que é mais voltado em literatura, tem campo na literatura. Então, é um campo bem aberto, bem plural. Tem espaço para todo mundo aí. Pode passar, né? O que é com cara de quanto não passa para mim? Isso, pode passar isso também. Falar um pouco do currículo acadêmico dentro da Yanshin. Pera aí. Aí, pronto, apareceu para mim. Basicamente, todo mundo que está fazendo aqui o programa tem que pegar algumas matérias obrigatórias. Então, independente da sua sub-área, né, você vai ter que estudar o que chamam as core courses, né, que são estudos sobre China em transformação. Aí você vai ter uma série de palestras, uma série de aulas diversas sobre os processos de transformação na sociedade chinesa, né? Você vai ter uma viagem de campo obrigatória, que é simplesmente maravilhoso. Você viaja para a China para pesquisar, é incrível. E, enfim, você tem que pegar o Topics in China Studies, que são praticamente uma série de palestras que você vai ter que tomar também sobre a China. E por fim, uma matéria específica para orientar como fazer uma escrita acadêmica competente, né? De forma geral, vocês vão ter muita flexibilidade escolhendo as matérias que vocês vão escolher, para além dos cursos essenciais, mas tem alguns critérios, né? Você tem que cursar pelo menos 2 cursos da sua área, né? E você, como estudante internacional que não tiver um nível avançado de chinês, vai ter que estudar o chinês que a universidade vai fornecer para vocês também, que é maravilhoso também. E beleza, apareceu aqui para mim. É,
Pois então, e aqui, fazendo, tem mais ou menos uma lista bem descritiva de todos os cursos por sub-área que vocês podem fazer. Lembrando, vocês necessariamente têm que fazer duas matérias da sua sub-área. Então, se você entra no campo de política e relações internacionais, você vai ter essa lista, né, de possibilidades, pelo menos duas que você tem que fazer. Mesma coisa para as demais áreas, economia, direito, enfim. Pode avançar isso também, Werner. É, mas, enfim, como eu estou falando para vocês, é muito flexível. Vocês não necessariamente precisam ficar presos à área que vocês estão fazendo. Vocês podem ficar pescando nas áreas vizinhas também. Eu mesmo entrei aqui para estudar história da dinastia Qin, mas acho que 60% das áreas que eu acabei pegando é sobre desenvolvimento econômico chinês. Então, sei lá, é bem flexível, bem plural. Enfim, tem essa lista também, quem É, quiser dar uma olhada aí, tira um é. print. E agora é o segundo ano, porque assim, esse mestrado ele é muito interessante porque ele é bem diferente do primeiro ano e o segundo ano. O primeiro ano é realmente focado nas aulas, vai ser focado nessas viagens que você vai ter pelas aulas ou também por fora das aulas. Você realmente vai focar em estudar, aprender sobre China. E é isso, quanto mais matéria diferente você pegar, mais você vai aprender em vários ângulos, né? Eu peguei matéria de economia, inclusive nessa matéria de economia eu visitei a Xiaomi, a empresa Xiaomi, inclusive visitei também a Jingdong, que é uma empresa que leva as coisas de um lado para o outro, né? E também até aquela empresa do Labubu, a Pop Mart. E foi nessa aula que eu visitei esses lugares. Mas, assim, o segundo ano ele é totalmente diferente. Você escolhe o seu caminho. O segundo ano, a única coisa que você tem que fazer obrigatória é a tese. E aí, quando eu falo tese, é tipo a tese com as etapas, vai ter várias datas de submissão, primeiro rascunho, segundo rascunho. Mas, assim, de resto, se não for referente à tese em si, você tem a liberdade de fazer ou aprender chinês avançado. Então, a YCA, o nosso programa, eles também dão bolsa, dois tipos de bolsa, a bolsa de verão e a bolsa de um semestre. A bolsa de verão ou de um semestre são para aprender intensivão mandarim. E aí você tem que se aplicar para essas bolsas e você pega. Então, é uma possibilidade. No primeiro semestre ou no verão anterior ao primeiro semestre, ou os dois, porque teve gente que pegou os dois, eu quero fazer uma intensivão de mandarim. Eles auxiliam com isso. Ou às vezes você quer procurar um estágio na China. No primeiro ano você não faz estágio, porque você é realmente focado para o acadêmico, mas você pode fazer estágio no segundo ano, eles vão te ajudar com isso. Ou você pode ir para o intercâmbio. Eu fui para a melhor universidade da Coreia do Sul. O bom é que é a melhor universidade da China me levando para a melhor universidade da Coreia do Sul, que foi a Universidade de Seul. E assim, tem intercâmbio para vários lugares. Tem gente que foi para Alemanha, para os Estados Unidos, para Itália, para o Japão também. Sempre é bem disputado. Duas pessoas foram para Waseda, no Japão. Então, assim, intercâmbio também é uma possibilidade, estágio. Ou você pode também só focar em escrever sua tese. É uma possibilidade. Você pode realmente focar, aproveitar a Pequim. Então, cada um define o seu caminho. E aí pode passar os slides. E aqui é um pouco sobre os orientadores que estão relacionados à sua tese. Então, você tem 164 orientadores de mais de 26 escolas dentro da Universidade de Pequim. E esse vai ser o seu orientador durante a sua tese. Pode passar. Vai ter a minha literatura e cultura, pois é. E aí é isso, assim, o que a gente já falou, que acontece principalmente no primeiro ano, mas pode acontecer no segundo ano, você ainda pode se inscrever nas extras, são essas viagens. O que você vê aí, tem um carinha que tá apontando com a mãozinha na foto. Peraí, acho que acho que saiu Ah, isso. Esse ah, carinha apontando na foto, ele é o nosso professor de história, o Lu Yang. Bem famoso, ele sempre viaja nessas viagens grandes assim, e faz a introdução da história do local, muito interessante. E acho que agora pode passar. agora, então, a gente tinha falado sobre como o curso aqui é focado não só estar dentro da sala de aula, mas também ir para outros lugares da China. E eu acho que vocês aqui que estão nessa apresentação hoje, provavelmente estão curiosos, né?
com a China. Muitos é a primeira vez que está talvez indo para a China. Foi o meu caso e o do Vini também. Bia, você também foi a primeira vez que veio para a China, né? Você teve algum contato assim com estudos sobre Ásia, mas não tinha sobre a China, né? Então tem muita gente aqui que estudou chinês, China a vida inteira, mas também tem gente que nunca estudou nada. Então para você que está interessado aí em descobrir a China, não só na capital, né, que acaba sendo uma estratificação, acaba sendo uma coisa às vezes meio, né, elite, não representativa do país, a gente tem oportunidades gigantescas. Durante o primeiro período, né, do outono, no caso de setembro até dezembro, a gente tem uma viagem que todo mundo faz junto. Aí a gente foi lá para. Pois, me fugiu o nome agora. Hangzhou? Hangzhou, tá vendo? Hangzhou, Então, Hangzhou, sim. todos nós fomos para Hangzhou e foi uma experiência muito bacana, né? A gente teve daí professores de disciplinas diferentes, de história, falando também sobre o desenvolvimento econômico da China, desenvolvimentos técnicos históricos, partes muito importantes também do período de desenvolvimento da China antes da Revolução de 49. Isso foi super fascinante. Aí, ó, China in Transition Field Study. No caso, a gente tem, depois dessa viagem do primeiro semestre, todo mundo ganha uma grana para viajar de novo, para fazer um projeto de pesquisa, entendeu? Então, no teu primeiro semestre, tu viaja como grupo, todo mundo vai para o mesmo lugar, ônibusão, todo mundo no hotel, muita gente, né? Cento e poucas pessoas. Mas no segundo ano, tu vai com teu grupinho, entendeu? Para vários lugares. Aí isso aí eles estão dizendo, né, para onde os grupos foram nas províncias diferentes. A gente, na verdade, acabou de voltar, eu e o Vini, né, dessa apresentação, dessa visita. Eu fui para uma área rural da província de Yunnan, que é, tipo assim, mais longe de Pequim impossível. E foi muito interessante, né? A gente estava fazendo uma pesquisa sobre. Muito na China se fala sobre a mobilidade, né? A galera sai da área rural e vai para a área urbana. E eu estava interessado em saber, tá aí a galera que está se mudando da área urbana para a área rural. Então, tipo, pô, tem essa liberdade para fazer qualquer tipo de pesquisa. Né? A gente foi lá em vilarejo, conversou com a galera, foi super, super interessante. E o que você fez aí, Vini? Então, eu fui para Chengdu, que é conhecido como uma capital alternativa para o cinema, e eu fui estudar sobre o caso do Ne Zha, que é um filme de animação que ganhou bilheteria maior até do que filmes de Hollywood. Acho que é o top 1 ainda, o recorde. E é uma animação bem chinesa. Eu assisti nos cinemas ano passado e é feita aí em Chengdu. E aí a gente foi estudar sobre esse mercado de cinematográfico, sobre como que funciona. A gente conversou com o professor, com profissionais da área, a gente visitou locais, então foi muito interessante. E é isso, assim, né? Cada um com um tema bem diverso. Super legal. Com grupos pequenos, né? No caso de 2 até 5 pessoas, você vai lá, faz essa viagem, faz essa pesquisa muito louca, aprende tudo aí sobre a China, nas áreas que não são essas áreas necessariamente mais urbanas, ou podem ser áreas alternativas, ou o que você tiver interesse, né? Aí, ó, várias fotos, a galera aí colhendo um chazinho, muito legal, hein? Fazendo realidade virtual ali, muito louca. Aí, ó, a gente tem também algumas pessoas que vêm aqui para dar palestra, né? O antigo primeiro-ministro de países, né? O Rafa Han, ele sempre vem aqui conversar com a galera, gente da Austrália, da Itália, mas então, só para você saber, esse programa aqui é um programa dentro da China de alto porte, né? É reconhecido dentro da China como os ponta de linha, né? Tanto a PKU, Peking University, e a Tsinghua são as duas melhores universidades da China e as duas têm esse programa para pessoas internacionais que estão interessadas em estudar na China e ter esse contato com a China. Então, é muito importante e muita gente importante vem para cá, vem ator, às vezes famoso, para falar sobre cinema, não sei o quê. É super, super legal, cara. E aí, todo ano também a gente tem o tal do Yenching Global Symposium, que é basicamente uma atividade liderada por estudantes, né? Tem até umas fotos aí das pessoas que estão ainda aqui na universidade. A Bia não está ali? Não, não está. mas, mas tem que aplicar, né? E se você aceita, eles pagam a viagem para vir para a China. Um ano em Pequim e outro ano em Hainan, que é a ilha bem no sul da China, que é praia, né? Muito legal. Esse ano foi em Pequim, ano que vem vai ser em Hainan. Então, E se Hainan é liga, né? Mesmo que caro, vocês não hein? forem.
Ó, tá vendo? Pega a dica Renan aí é caro da de ir atriz, é, sozinho. Ainda bem que vocês vão de tá vendo? graça, porque Então, Renan é galera, caro de ir sozinho. exatamente. Então, se vocês tiverem mais interesse depois, ó, podem mandar mensagem pra gente, tá? A gente pode falar mais sobre isso, mas normalmente perto de dezembro, ali, novembro, dezembro, é quando eles abrem a aplicação para esse simpósio. E vocês podem aplicar com pessoas interessadas a participar e tudo mais. Se vocês são selecionados, vocês recebem uma passagem para vir para a China, passa aqui uns dias, conhece a galera, faz festa, descobre tudo, aprende e depois volta para o Brasilzão. Aí, ó, vários gente em Globo Simpósio, já faz 10 anos, esse ano fez 10 anos. E esse foi o Har nesse momento, olha que bonito esse negócio, caraca. E a gente tem muita atividade extracurricular, hein? Muito legal, tem vários esportes, tem vários clubes aqui. Eu acho que todo mundo aqui faz parte de um clube diferente, né? Aí, eu não sei, tem uma galera dançando uma dança muito louca, tem um basquete rolando, tem caligrafia chinesa, para quem está interessado também aprender sobre a cultura chinesa, né? E outras coisas aí. Tá bom, mas a gente pode falar sobre a nossa experiência, né? Eu faço parte do time de Barco Dragão, não sei a tradução aí em português, Dragon Boat. E é tipo É um Barco do remo, Dragão muito mesmo. louco, cara. É um esporte tradicional chinês. É o Barco do Dragão. Então, a gente faz lá o remo muito louco. Eu nunca tinha feito esse tipo de esporte coordenado antes, né? E tem sido muito legal. Treina de graça aí durante a semana e fica tranquilão. Mas tem a galera aí que faz, então, caligrafia, esporte, não sei o quê. Bia, você fez alguma coisa? Cara, eu fiz o Barco do Dragão no primeiro semestre. Eu até fui no gelo também, porque o Barco do Dragão tem a modalidade no gelo. Mas eu até ontem estava jogando basquete. A gente ganhou o segundo lugar, infelizmente. Mas da, PK da universidade inteira, a gente perdeu o último jogo, então estamos em segundo lugar do basquete feminino. E você, Vinícius, fez alguma coisa também? Algum Muito clube? bom. Não Eles queria têm falar. um. Sim, não, eles têm uma infinidade de clubes intermináveis aqui na PKU. Então, vocês podem encontrar de tudo. Grupo de pessoas que gostam de se vestir com roupas tradicionais chinesas, grupo de pessoas que tomam chá, grupo de pessoas que jogam xadrez, grupo. Enfim, eu entrei brevemente num grupo de esgrima. Eu nunca vi isso no Brasil. Eu falei, porra, oportunidade agora, virar o Jack Sparrow. E entrei vou tocar violino na Universidade de Pequim. Então, muito maneiro. Você tem oportunidade pra caramba, muitas atividades extracurriculares, muitos grupos diferentes, tudo que vocês possam imaginar vai ter aqui. Então, muito maneiro. Bom, isso aí é comigo. Então, aqui é um pouco passado os alunos anteriores, de 2015 a 2025, qual que é a porcentagem. A gente precisa de mais latinos, de mais africanos também, e é por isso que a gente está fazendo essas sessões. A gente quer que vocês venham para cá. E é isso, assim, apliquem com a cara e com a coragem. Ah, não tenho o melhor currículo, não nos importamos. Eu também achava que não era capaz, e estou aqui. E é isso, esse é mais ou menos o quadro geral. Pode passar. É o número de admissão, tem muitas. Aí você realmente vai conhecer pessoas de todas as universidades do mundo, inclusive as universidades famosas, assim, Harvard, Yale, etc, etc. Pode passar. E assim, a maioria das pessoas que vem para cá, elas têm só o bacharelado, que é o mínimo requerido. Algumas pessoas têm mestrado, algumas pessoas também param do bacharelado, trabalham, aí depois voltam, tiram um tempo e depois entram para esse mestrado. Então, é mais ou menos assim, você tem vários caminhos aqui, pessoas assim, uma idade parecidas, mas tem pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais novas, enfim. Pode passar também esse. Temos, inclusive, gente que estava no doutorado e pausou o doutorado para ir fazer o mestrado aqui. Ah, verdade, verdade. E é isso, assim, a distribuição tem muita gente que vem aqui para relações internacionais. Faz sentido, né? Acho que no Brasil o que se conhece mais da China vai para relações internacionais e política, mas também tem muita gente que vem para economia e administração. Depois entra sociedade e direito. E aí, quando é sociedade, também entra sociologia e antropologia, né? Mas é direito, é mais essa área mais social. Aí depois vem, ó, finalmente, literatura e cultura, em quarto lugar.
e depois História e Arqueologia e Filosofia e Religião. Essas são as porcentagens. Pode passar. É. Mas assim, isso não é regra, não. Isso Mas- também é muito que a pessoa se candidata. E às vezes a pessoa entra com uma, mas decide trocar. Então, então, galera aí das ciências, ciências humanas, né, de sociologia e tudo mais, quem está interessado em sair antropologia, talvez Law and Society ou History Archaeology, né, para combinar um pouco mais. bom, então, da América Latina, a gente tem esse número, dessa numerologia, assim, número de pessoas por ano. E esses últimos anos deu uma caída, mas está subindo de novo, porque vai vir mais pessoas no ano que. Mais, acho que vai vir 4 brasileiros no ano que vem, não tenho certeza. Mas enfim, Isso. cada ano a gente está tentando. Três brasileiros. Isso, 3 brasileiros. O Matheus me corrigiu. E assim, tem de todo. Eu sou da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Tem de universidades, eu já conheci eu conversei com um que era de uma universidade de Minas, já teve da Bahia também. Então, assim, de todo lugar, é só aplicar. Pode passar isso também. E da América Latina, o Brasil é o que tem mais pessoas aqui. E vamos que vamos, entendeu? Já tivemos ao todo 26 pessoas e mais 3 que estão vindo. Então, temos que continuar assim, a gente tem que continuar aumentando esse número. Quanto mais, melhor. Vamos embora. E acho que pode passar, deixa eu ver. Acho que voltou, Matheus. Pode passar, não? E os brasileiros que fizeram segue mais ou menos o padrão. Então, em primeiro lugar vem política e relações internacionais, só que ao invés de economia e administração, aqui inverte sociedade e direito, entra em segundo lugar. Depois empata história e arqueologia com economia e administração e literatura e cultura. Então é um pouco mais equilibrado do resto, só relações internacionais que é um pouco mais em peso. Mas é isso, assim, e muito interessante falar disso, porque tem um colega que foi da turma 9, porque eu sou turma 10, o Matheus e o Vinícius é turma 11, né? E um colega nosso da turma 9 está fazendo doutorado agora, que ele fez a História e Arqueologia pela Yentin Academy e agora está fazendo doutorado também na Universidade de Pequim sobre o mesmo tópico. Então, você também pode continuar à frente nesses tópicos que vocês escolhem. Acho que é isso, pode passar. Opa. Tá, desculpa de novo aí o delay, que, enfim, os slides demoram pra caramba pra passar pra mim. Pode passar, inclusive, Matheus. É, 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 e informar um pouco vocês aí sobre quais são as- os prospects. Basicamente, aí foi. Basicamente, durante o tempo de vocês na Yanshin, vocês vão ter muitas oportunidades de networking, de eventos diferentes para conhecer companhias que vão estar muito interessadas em chamar vocês para fazerem um estágio ou para trabalhar, né, nas companhias. Até porque, desculpa, até porque a China está expandindo muito dentro do Brasil agora também, então estão procurando mais brasileiros para fazerem parte dos projetos de expansão na América Latina. Então, assim, a Yantin vai oferecer a vocês muitas atividades diferentes para vocês se conectarem com diferentes companhias, diferentes setores da economia chinesa. Vocês vão ter muitos eventos para fazerem networking com, enfim, tanto o mundo acadêmico, tanto com o mundo privado, é, corporativo, né? Então, vocês podem fazer visitas para diferentes companhias, né? A Beatriz foi para Xiaomi, né? Que você comentou. Então, enfim. E aí eles também têm muitos programas aqui dentro da Yanshin para, enfim, vocês ganharem um pouquinho mais de currículo no sentido de lideranças jovens, né? Então, vão ter muitas palestras, vão ter muitos workshops, muita coisa legal aí que vocês podem participar. Pode passar aí também, Matheus. Então, só para dar um comentário aí, só fazer um comentário, Vini.
Claro. que na questão que tu falou sobre expansão, né? A gente tem um brasileiro aqui, por exemplo, que se formou na Yenshin, ele começou a trabalhar na Michoe, e agora a Michoe está abrindo a primeira loja no Brasil, e ele foi levado para o Brasil, né, para ser gerente lá das operações da Michoe no Brasil. A Bia também foi a primeira contratada aí da Pop Mart, né? Cara, eu esqueci de falar Pois é. totalmente. Você lembrou? Que Mas loucura. só quer comentar aí sobre o teu progresso, cara? Não, não, então é isso só. É porque eu fui para uma aula, olha que loucura. Uma aula da Yentin Academy me levou para lá. Para essa viagem, né? Que não é viagem, é dentro de Pequim. A gente foi lá, visitou a empresa, falou com várias pessoas dentro da empresa e eles também apresentaram a empresa pra gente. E eu falei que era brasileira e que eu gostava da Pop Mart. E aí eles falaram: olha, a gente tá precisando de brasileiro, a gente vai abrir no Brasil. Aí foi assim. E foi assim que eu consegui meu estágio, que eu estou fazendo agora. E é assim que eu consegui me encaminhar para receber uma oferta de emprego e vou ficar por aqui. Então, cara, é isso. Vocês têm que, se vocês, quando vocês passarem, porque não é se, é quando vocês vão passarem, vai no que você puder, entendeu? Mindset, tem aqui, ó, vai passar. E vai nas viagens e fala sobre quem você é, sobre o que você gosta, porque vai que você arranja um estágio assim, sem precisar lutar muito, sem precisar mandar muito currículo. E você, obviamente, vai se esforçar e vai botar as coisas, vai botar pra valer, entendeu? Então, é isso. Desculpa, Matheus, te cortei, porque é o delay mesmo da internet. Mas pode falar então agora. Total. Não, e aí é isso, né? E eu também fiz aqui ano passado só de brincadeira, cara, um processo seletivo de uma empresa que é em Shenzhen, que eles também querem expandir para a América Latina, né? E eu recebi a proposta de emprego na hora, tipo assim, 2 semanas depois de fazer todo o processo, porque eles estão expandindo para a América Latina, empresas chinesas, e aí a gente está falando de salários, né, de 10 mil a 20 mil yuan, né, para quem está começando para esse tipo de trabalho internacional. Isso aí deve dar uns 8 a 12 mil reais, né, para trabalho inicial, que eu acho que para os brasileiros é um salário muito bom, né? Sim, pode avançar aí. Não, e sem falar o seguinte, a Yanti é um programa muito respeitado aqui, né? O pessoal conhece e valoriza muito as pessoas que passam aqui pela Yanti. Então, o fato de vocês entrarem aqui no programa já vai, por si só, facilitar muito essa abertura de portas para vocês, né? Eu lembro que quando estava no Brasil, assim, aplicando para trabalhar em lugares, assim, mandava currículo, aí o pessoal não responde e tal. Aí entro na Yantin e parece que é o contrário, assim, o pessoal quer que a gente vá conhecer as empresas deles, que a gente aplique para estagiar lá e tal. Então, muito legal. É, pode avançar também, esse daí, o Teus. Então, tipo assim, só as informações mais gerais, né, do que as pessoas fazem normalmente depois que terminam aqui a Yenshin. Muitas pessoas vão seguir aí para fazer um doutorado, outras pessoas vão seguir para o caminho corporativo mesmo. Então, enfim, tem um mundo de possibilidades para vocês. Pode avançar, inclusive. E só Que. complementando, são universidades também, quem faz doutorado, às vezes vai para as universidades que a gente só escuta em filme muitas vezes. Então, você forma em mestrado na Universidade de Pequim aqui, e pode ir para Harvard, pode ir para Cambridge, pode ir para a Universidade de Chicago, entendeu? Então, Total, são porque o nome que a Universidade de Pequim te dá te joga muito para frente, entendeu? total. A gente não Inclusive, sabe muito sobre. Desculpa, Matheus, pode falar. né, inclusive os professores que a gente teve aqui, a maioria deles são chineses, mas todos eles tiveram alguma experiência nacional, né? Na área de sociologia, eu estou interessado em estatística aplicada e a alívio de pobreza é minha área de pesquisa, né? Todos os professores que eu tive até agora fizeram o pós-doutorado em Princeton, né, que é tipo considerado para as ciências sociais, talvez o pináculo aí da pesquisa, né? Todos eles fizeram isso. Então você tem um contato direto com esse mundo, né? Sim, sim, sim. Não, sem falar que a gente não conhece tão bem a Universidade de Pequim no Brasil, né, quanto que a gente conhece as grandes universidades americanas, né, Harvard, Stanford, enfim, por aí vai. Só que a Universidade de Pequim é uma das, frequentemente ela entra na lista das 10 melhores universidades do mundo, né? No contexto da China, isso aqui é o nível mais elitista que você consegue chegar do ponto de vista de educação, né? Não sei se elitista é a palavra, mas assim, é uma educação muito de uma elite acadêmica, né?
Então, de Pequim, Universidade de Pequim, vocês vão para onde vocês quiserem, praticamente, sabe? Legal. E eu acho que é muito legal também quando você tá viajando aí na China e você fala que você estuda aqui, cara, eles sempre abrem os olhos assim, sabe? Que é tipo, é uma universidade muito respeitada na Ásia, muito respeitada na Beidá! Ásia. É, Beidá, Beidá, Beidá! né? Beijing da Shui. E isso é uma coisa assim que tu fica meio chocado, mas também porque a China tem um valor à educação que é jamais visto, né? Comparado com outros lugares do mundo, mas tá bom. Aqui tem mais algumas informações, né, dos lugares onde a maioria das pessoas vão depois da, que terminam um mestrado aqui, dentro do campo do mundo corporativo, né? Então, muitas pessoas podem seguir para o campo da educação, né? Então, viram professores ou viram pesquisadores depois. Algumas pessoas entram no mercado financeiro, outras vão trabalhar direto no governo, fazendo política pública, sobretudo é, os chineses, isso é muito comum aqui. Mas eu sei que no Brasil teve algum brasileiro numa cohorte inteirinha. Engraçado. É, e aí, a gente estava comentando antes, né, que a gente tem muitas atividades dentro da Yantin que vão orientar de conexão que vocês vão fazendo com outras pessoas e tudo. Pode avançar, Matheus. É, então, tipo, vocês vão chegar aqui, vocês vão estar bem acompanhados e muito bem orientados. É isso. Vocês vão estar muito bem orientados pela Yantin. Então, vocês não precisam chegar aqui também com uma cabeça, tipo, ai, meu Deus, eu tenho que. Meu objetivo tem que ser esse aqui, porque o pessoal vai ajudar muito vocês aqui a encontrar o caminho de vocês, sabe? Tem até uma professora para carreira. Tem uma professora que é conselheira para sua carreira. Então, isso aí vocês fiquem despreocupados. Enfim. Gigante. Agora, a parte que vieram aqui mesmo para saber, provavelmente, né, como aplicar para esse grande programa, a gente, né, estudante nacional, a gente precisa ter pelo menos o bacharelado na época que tu te gradua, tem que ter umas notas relativamente boas, né? Você tem que ter uma certa, tem que estar bem colocado como pessoas que normalmente estão aplicando para pós-graduação, né? A gente daí tem, deixa eu ver aqui. Tem que ter, então, aí tá a eligibility, né? Tem que ter grandes notas, tem que ter algumas atividades extracurriculares, coisas que vocês fizeram. Isso pode ser tanto voluntariado, pode ser trabalho, pode ser iniciativa, pode ser participação política, né? Você tem que fazer toda uma perspectiva dessas. Aí, tu vai ter que escrever. Você quer falar uma coisa aí, Cris? Termina primeiro. Não. Ok. Não. Aí, eu acho que a nota, né, ela é uma parte que é tipo assim, tem que ter isso e aí a gente vai para a próxima coisa, tá? Então, antes de Mas o passar, mais importante, isso. Vai lá, fala. não, eu acho que o mais importante mesmo é vocês perceber que as experiências que vocês têm de vida é o que enriquecem a aplicação de vocês, entendeu? Porque é muito fácil a gente olhar aquelas universidades ali, né? O pessoal de vindo de Harvard, não sei o quê, são coisas que a gente ouve em filme falar e pensar, pô, será que eu consigo? Sim, cara, vocês têm que ter na cabeça que vocês conseguem, tá? O mais importante são as duas cartas que vocês vão ter que escrever. Uma é, né, a razão de você estar querendo se inscrever na Yenshin Academy, então vocês precisam falar o que é que motiva vocês. Aí vocês podem falar sobre a carreira, a trajetória, como vocês chegaram nessa perspectiva que a China agora é o futuro que vocês querem fazer parte, entendeu? E a segunda parte é o teu research statement, né? A primeira é a motivação, motivation letter. Segundo é o research statement, que no caso vocês vão falar o que é que vocês querem fazer pesquisa. E aí já é uma parte mais específica com foco de pesquisa, né? O assunto que vocês estão interessados e o que vocês querem desbravar. Como eu falei, eu estudei sociologia, mas eu não tinha nenhum foco em alívio de pobreza, que é o que eu estou estudando aqui agora, né? Eu só escrevi no meu motivação e no meu plano de pesquisa o porquê fazia sentido para eu estudar aquilo. E aí eu utilizei de todas as minhas habilidades, né? Coisas que eu trabalhei antes, coisas que eu estudei antes, para dizer, pô, isso me prepara para ser bem sucedido em fazer esse tipo de pesquisa, por mais que eu não tenha a experiência anterior. Apesar de não ter estudado na China ou saber muito da China, eu tenho muita curiosidade e por isso quero fazer parte disso. Então tenham em mente que vocês precisam aplicar, entendeu? É de graça a aplicação, galera. Então faz a aplicação aí, né? Tem que aplicar, tem que ter vontade
tem que botar pro jogo, entendeu? Vocês não vão entrar se vocês não tentarem. Por favor, apliquem. E aí eu também me coloco disponível aí para ajudar quem for com orientação e tudo mais, porque eu quero muito que mais brasileiros venham para cá, tá bom? Quando eu cheguei aqui, cara, eu mandei mensagem para a Bia. Eu encontrei ela no site, mandei mensagem para ela no LinkedIn, mandei mensagem para ela no Instagram e ela me ajudou, né? Então, por favor, eu quero ajudar também quem for quiser entrar aqui, porque a gente precisa todo mundo crescer junto, tá bom? Tem que falar inglês, tá? Isso é importante. O programa é É, inglês. eu só queria dar uma enfatizada de que você não precisa ter tudo isso, não. Não é tudo. Tipo assim, vamos supor que você não tem as melhores notas na sua graduação. Se você não tirou as piores também, se você tá na média, tá tudo bem se você tiver outras áreas que você se consegue se destacar, entendeu? Eu acho que, assim, esses daqui são exemplos. O que eles procuram são pessoas muito diversas. Aqui a gente tem gente de tudo quanto é gosto, tudo quanto é área, entendeu? Tem gente que às vezes nunca teve nenhum bacharelado, não, tem bacharelado, mas não tem um bacharelado numa dessas áreas que temos aqui. Era uma área totalmente diferente, mas veio, porque a questão é que vocês têm que explicar o seu propósito. Mas eu não tenho um propósito tão definido. Cara, escreve ali, sabe? Dá aquela enfatizada, finge que é o amor da sua vida, vamos que vamos, e você acha o propósito no caminho, entendeu? Óbvio que a gente tem que aprender a escrever também. A gente tem que aprender, assim, a crescer um pouco o que a gente faz, porque às vezes a gente tem a mania de se botar pra baixo e a gente não percebe o quão bom a gente é. Não tô falando mentira, mas tô falando assim, porque a gente é capaz, entendeu? E nós temos esse interesse. Se vocês estão aqui agora é porque vocês já têm interesse na China de alguma forma, vocês já fizeram alguma coisa relacionada à China, ou se não fizeram alguma coisa relacionada à China, se esse é o seu primeiro contato, tá tudo bem. Porque é isso, você também não precisa ter algo relacionado à China no passado para estar aqui, mas você tem que ter o interesse. Então, o interesse de se comunicar com outras culturas e principalmente de se comunicar com a China, Brasil e China. Então, é isso, assim, vocês têm que aplicar com a cara e com a coragem. Tenham a confiança como se vocês fossem, sabe, os maiorais, porque vocês são os maiorais. É isso que a gente aprende aqui. Eu não tinha muita confiança. Eu falo assim, eu achava que eu não ia passar porque eu não era dessas grandes universidades. Eu não, meu mestrado foi no Brasil. Então eu pensei, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu fui, eu apliquei, eu mostrei o que eu queria, eu mostrei o porquê que eu queria estar ali. E, cara, eu passei. E acho que é isso que é o mais importante, entendeu? A gente tentar. E aí, assim, o que eu acho que é o mais. Uma coisa que não tem muito como burlar é o inglês. Porque o mestrado é todo em inglês. Você pode não ter o chinês, você pode falar zero chinês quando você chegar aqui. Mas o inglês vocês vão ter que é, dar uma estudada e aí não sei quanto tempo vocês têm para se preparar, porque eu acho que a aplicação termina em dezembro. Começa termina a primeira fase em dezembro, pelo menos para mim foi. Então, vocês podem ver de acordo. Fala, Matheus. Não, só falei concordo. Zero chinês. Ah, é. Aí, ó. Pois é. Aí vocês entram aí no site, daí vocês vão ver todos os requerimentos, todas as coisas. No site também da Ente Academy, vocês vão ter todas as informações, né, sobre curso. Muitas coisas que a gente falou aqui tá lá, bem desenhadinho, bem bonitinho. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem procurar a gente aí nas redes sociais. Outra coisa, se vocês quiserem falar com a gente, manda mensagem no LinkedIn, manda mensagem no Instagram. Sou ruim para ver mensagem, por isso que é melhor mandar em tudo, porque o Matheus, se ele não tivesse mandado, não teria visto, entendeu? Às vezes ele até mandou acho que duas mensagens para dar uma subida, porque a gente esquece também. Mas eu só queria dizer uma coisa também. Volta um slide rapidinho. Vocês Opa, têm duas coisas que vocês vão escrever que são muito importantes, e eu queria que deixar isso bem claro para vocês, que tem que existir coerência entre esses dois documentos. Foi o que eu falei para o Matheus, antes dele se inscrever também. Você tem esse personal statement, que é o seu. Cara, eu não sei falar esses nomes em português, não. É uma carta de apresentação a sua. motivação. É a carta de motivação, obrigada. Caraca, a gente começa a esquecer, a gente fica falando só inglês. E tem sua proposta de pesquisa. E assim, em algum momento, a sua proposta de pesquisa ela tem que se conectar com quem você é e com o que você está fazendo aqui, entendeu? Então, assim, como que eu fiz? A minha proposta de pesquisa continua um pouco na área de cinema. Só que eu estou fazendo literatura e cultura e eu também tenho muito interesse em estudo de gênero. Então, eu conectei tudo isso. E sabe como eu conectei tudo isso também? Porque eu falei, eu sempre sou uma pessoa que eu falo well-rounded, que é uma pessoa que gosta de ser diversa.
E isso me ajudou a conectar esses pontos e explicar o porquê da minha pesquisa, porque a minha pesquisa conecta cinema, China e gênero, né, mulheres e tal. Então, assim, eu acho que vocês têm que lembrar isso, vocês têm que lembrar que tá tudo coeso. E a segunda etapa do processo, depois quando você aplica, você tem a primeira etapa e você tem a segunda etapa. A segunda etapa, depois que você recebe a aprovação para fazer a entrevista, você vai marcar a entrevista. Eu acho que são 20 minutos de entrevista, vão ser 5 pessoas perguntando, eu acho. Na minha época foi, não sei da de vocês, se tiver diferente, vocês me corrijam. São 5 pessoas. Uma foca no seu currículo, duas focam nessa carta de apresentação e duas na sua carta de pesquisa, essa sua proposta de pesquisa. Então, são 5 pessoas que elas vão realmente olhar os seus documentos e vão te perguntar coisas específicas desses documentos. A ideia é permaneça fiel ao que você acredita. Eu não sei responder isso aqui. Cara, às vezes eles fazem umas perguntas gerais também para pegar se você vai conseguir responder. Mantenha-se firme ao que você falou, a coerência dos seus documentos, porque se não tiver coerência, eles vão falar, pô, essa pessoa não sabe por que ela tá aqui. Então, assim, todo mundo fica nervoso na entrevista. Eu achei que ficou ruim. Eu não lembro, 20 minutos passaram na minha vida, passaram assim, eu não lembro de nada. Fica nervoso. Tá tudo bem, mas não necessariamente isso vai te impedir de estar aqui, entendeu? Mas é só você lembrar de ter essa coerência entre os seus documentos, que todos eles contem a sua história, mesmo se essa história for diversa, tiver vários vocês, né? Porque somos diversos.